Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Paulo ensinou que faz parte da vida cristã aprendermos a tolerar os fracos na fé. Quem são os fracos na fé? São pessoas mais sensíveis, com uma certa imaturidade espiritual, que precisam de mais tempo para compreenderem certos assuntos. E ao invés de brigarmos com tais pessoas, Paulo diz: tolere-as. Isso não significa, obviamente, aceitar as opiniões delas, mas precisamos aprender a respeitar as opiniões de tais pessoas. Vou ler para você o que está em Romanos 14, 1-3, que diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Muitos cristãos sinceros têm interpretado esse texto como uma abolição às leis dietéticas de Levítico 11. Eles alegam que Paulo está dizendo que há cristãos que creem que podem comer qualquer coisa, inclusive carnes imundas, e que por isso devemos respeitar tal opinião e deixar que o cristão coma carne imunda. É óbvio que até mesmo o cristão que come carnes imundas tem que ser respeitado. Porém, devemos destacar que o assunto em Romanos 14 não é carne imunda. Nós não devemos interpretar um texto fora do seu contexto. Quando você lê Romanos 14, 1-3, você percebe que o princípio aqui é o quê? Devemos respeitar a opinião de cada um. E no que diz respeito a quê? Os eruditos dizem que muito provavelmente a discussão aqui é em relação a carnes sacrificadas a ídolos. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 8, que foi escrito ali no mesmo período aproximado de Romanos, no capítulo 8, mais especificamente no verso 4, Paulo está lidando com um problema que pode também estar se repetindo aqui na igreja de Roma, pode estar ocorrendo na igreja de Roma. Em 1 Coríntios 8:4, diz assim: então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Paulo começa a discutir a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. É bem provável que em Romanos 14, quando Paulo fala para acolhermos o débil na fé e não ficarmos discutindo com ele acerca de alimento, ele está tratando exatamente disso, do comer ou não uma carne que houvesse sido sacrificada a um ídolo pagão. Então haviam pessoas fortes na fé que sabiam que comer uma carne oferecida em um templo pagão, mas depois vendida no açougue, isso não traz problema algum para a vida cristã, porque na verdade não existe um outro Deus, só existe um Deus verdadeiro. Porém, há pessoas débeis na fé, ali de acordo com Romanos 14, 2, que tinham tanto medo de comer uma carne que tivesse sido sacrificada num templo pagão, que esta pessoa comia só legumes, de tanto medo de ser contaminada espiritualmente por tal carne. E aí qual é o conselho de Paulo? Quem come carne sacrificada a ídolo, não despreze o que não come. Ou seja, se ele tem medo, se ele sente-se mal, respeite a opinião dele. E o que não come uma carne sacrificada a um ídolo, ou seja, o débil na fé, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Eu gosto muito deste capítulo, porque ao mesmo tempo em que Paulo nos ensina a respeitarmos aos débeis na fé, Paulo também estimula os débeis na fé a respeitarem aqueles que não o são. Nós temos que parar, amigo ouvinte, de como igreja somente valorizarmos a opinião do débil na fé e não valorizarmos a opinião daquele que também é mais maduro na fé. Aqui o conselho é para ambos os grupos. O que sabe que algumas coisas não têm nada a ver,
tem que aprender a respeitar aqueles mais sensíveis. E aqueles que são mais sensíveis também não podem ter uma posição arrogante e desprezar a opinião dos outros. Em assuntos que são secundários e que não contradizem princípios da palavra de Deus, precisamos aprender a conviver com as diferentes opiniões. É isso que Paulo está nos ensinando. Portanto, amigo ouvinte, jamais pense que Paulo aqui está, por exemplo, menosprezando as leis dietéticas de Levítico 11. Ali é um princípio de saúde. O não ingerir carnes imundas é um princípio de saúde que diz respeito ao cuidado do corpo, que é o templo do Espírito Santo. O assunto em Romanos 14 é outro. Tem mais a ver com carnes sacrificadas a ídolos. E mais, após essa orientação de Paulo, a igreja judaica cristã de Roma, não percebemos nenhum cristão utilizando carnes imundas. Não há nenhum relato bíblico acerca disso, nem na história. Então, portanto, é óbvio que os cristãos que leram esse texto originalmente não entenderam que Paulo estivesse abolindo Levítico 11, até porque Paulo não tem essa autoridade. Só quem pode abolir algo da Bíblia é Deus. E se Deus, se Cristo, o Espírito Santo, se as pessoas da Trindade não o fizerem, é óbvio que Paulo não iria fazê-lo, não é? Obrigado por sua companhia, espero contar com a sua presença amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.